Olá a todos, sou a professora Adriana Salles, eu estou dividindo a disciplina com o nosso colega, né, Luiz Araújo, que vocês já conhecem. A nossa disciplina é de OEB e essa quinzena eu vim aqui para falar com vocês um pouco sobre as leituras e a tarefa nossa de interlocução, né, com os tutores presenciais e os tutores à distância. Então, o tema dessa semana é um tema assim, central na organização da educação brasileira, das responsabilidades dos entes federados com relação à educação, que cabe a cada um desses entes federados. Então, nós sugerimos aqui, eu e Luiz, 2 textos que tratam sobre a questão do federalismo na educação. Então, em primeiro lugar, vocês se lembram do que vocês já estudaram sobre a Proclamação da República? Faz um tempinho, né? Já faz um tempinho. Aconselho todo mundo a continuar estudando História do Brasil, Português e Matemática. Bom conselho. Então, nessa época da Proclamação da República, o Brasil tem essa obrigação de se reinventar. Não é? Como é a nova organização burocrática, as responsabilidades, a quem, não é, cabe investir na educação. Como era a educação no Brasil, hein, gente, no começo do século XX? Então, para a nossa disciplina, a gente quer saber hoje, não é, nos nossos marcos legais de hoje. Basicamente, nessa disciplina, a gente está dando uma olhada na Constituição e na nossa LDB atual, que ainda é a LDB de 96, né? 9.394 de 96. A gente também vai dar uma olhada no nosso novo Plano Nacional da Educação. Mas para essa quinzena, a gente vai ver algumas coisas da Constituição e da LDB de 96. Então, a pergunta principal é esta: quem é responsável pela educação nacional? Então, a gente já deu uma olhadinha o que significa direito à educação, que a educação é dever do Estado e da família, da sociedade, mas o que significa esse Estado? Né? A quem cabe essa responsabilidade? Então, a quais unidades federativas cabe que responsabilidades e como cada um exerce a sua autonomia ao mesmo tempo em que colabora com as demais. Então, são 2 conceitos que vocês vão achar nos textos, várias vezes, repetidas vezes, e na legislação também. Autonomia e colaboração. Então, para esse vídeo, né, de apresentação da quinzena, a gente montou assim, quatro perguntas, né, que estão no Moodle, mas a tarefa de vocês vai ser fazer um pequeno texto, né, de 2 páginas. E as perguntas seriam tipo assim, uma sugestão de roteiro, não é, tanto para a leitura dos textos quanto para a escrita do texto de vocês. E para a escrita desse texto, estejam à vontade para conversar com os tutores, já está bom assim, o que eu acrescento, pedir sempre essa sugestão. Então, primeira pergunta para começar a discussão: existem responsabilidades legais quanto à educação atribuídas à União, Estados, Distrito Federal e municípios. São desses entes federados que a gente está falando. Então, escolha um artigo da LDB relativo a um desses entes e escreva sobre as suas obrigações. Então, a gente está trazendo aqui um exemplo da Constituição. Vocês vão achar um texto. A gente fez uma seleção, né, dos artigos da Constituição e da LDB. Na Constituição, isso é tratado, por exemplo, no artigo 211. A União, Estados e municípios, Estados, Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Não é regime de competição, é regime de colaboração, onde um não alcança, o outro deve alcançar. Não é? Onde há a fronteira, por exemplo, de municípios ou de estados, eles têm que colaborar para que, por exemplo, programas suplementares de transporte, de merenda, de contratação de professores, escolas, área rural, isso tudo tem que estar harmônico para poder a educação brasileira funcionar. E a gente atingiu esse direito à educação para todos. Bom,
Coloquei aqui só alguns exemplos do que vocês encontram na Constituição, vão encontrar na LDB e devem comentar no texto. Os municípios atuam no ensino fundamental e educação infantil. Estados e Distrito Federal, prioritariamente, ensino fundamental e médio. Ué, então o município não pode atuar no ensino médio? Não, aqui a lei diz prioritariamente. Então, se o município já atende ensino fundamental e a educação infantil, ele pode sim ter uma escola de ensino médio, contanto que ele dê conta, digamos assim, do básico obrigatório que existe na lei. Outro exemplo, essa colaboração no Brasil não está muito bem definida, né? A gente não tem ainda um Sistema Nacional de Educação que regulamente especificamente essa forma da colaboração, então isso tem que ser negociado entre cada município e cada estado. Outra coisa que eu queria só colocar em relevância, que é uma novidade da LDB, é que ela especifica as responsabilidades tanto das escolas, estabelecimento de ensino é um conceito mais amplo, quanto dos próprios docentes. E eu acho que a grande novidade aqui é que docentes e escolas são responsáveis pela elaboração da proposta político-pedagógica. Então, já foi a época em que o professor dizia assim, eu dou aula em tal escola, ele dá aula, ele participa da gestão, ele participa do planejamento, e isso está na LDB. Como exemplo, a gente tem artigo 12, 13, 14 da LDB, os docentes têm a incumbência de participar da elaboração pedagógica das escolas, além de cumprir e elaborar o seu próprio plano de trabalho, além de zelar pela aprendizagem dos alunos. Deem uma olhadinha com cuidado nesses parágrafos da LDB para comentar no texto de vocês. Será que cumpre mesmo? Será que vocês fazem isso mesmo? Então, são coisas que a gente pode colocar, pode criticar dentro do texto. Uma outra pergunta, seguindo a leitura dos nossos textos básicos, seria, a gente leu lá no texto do Corbucci, na outra quinzena, existem desigualdades locais, desigualdades regionais, bem profundas, com relação a esse cumprimento do direito à educação. Então, o que a gente sugere é que vocês façam um pequeno comentário sobre como é que a gente faz para diminuir essas desigualdades. Então, o Brasil tem uma curta história de fundos de redistribuição. Você é como se fosse assim, os estados e os municípios contribuem para esse fundo, e depois há uma redistribuição. Como é que isso está colocado nos dois textos de leitura dessa semana? Seria interessante que vocês também opinassem. Será que o Fundeb ele resolve questões da educação? O que precisaria mais nessa área de financiamento? Qual a sua sugestão? O que poderia ser feito para melhorar esse sistema de financiamento entre estados, municípios e a União? Então, dois conceitos que a gente vê discutindo, os autores discutindo no texto, é que esses fundos tinham que ter uma melhor definição de gasto por aluno e a relação do gasto por aluno com a questão da qualidade da educação. Não é só otimizar, maximizar, gerenciar esse financiamento. Qual é o final? O final é que a gente tenha uma educação para todos e de qualidade. Então, essa questão da quantidade do financiamento tem que estar ligada com a construção do que seria o nosso padrão de qualidade da educação no Brasil. Uma terceira pergunta, pensando novamente no roteiro do texto que vocês podem escrever, seria com relação à centralização, descentralização, financiamento da educação nacional. É o MEC que determina? O que o MEC determina, o que o Estado determina, o que os municípios determinam? Então, o município diz assim, não, eu tenho aqui um programa inovador de
de produção de material didático na área de matemática, nas nossas escolas rurais, na educação de jovens e adultos. Como é que isso pode ser veiculado, por exemplo, né, divulgado para o resto do Brasil? Qual o papel que o MEC poderia ter nisso? Então, isso também não são só as grandes questões, né, do financiamento. As pequenas questões também do que se faz no dia a dia na escola também fazem parte dessa discussão de centralização, descentralização. A gente está aqui só falando de alguns exemplos, né, algumas sugestões que vocês também podem comentar no texto que vocês estão escrevendo, essa quinzena. Então, uma última pergunta, né, como sugestão, seria com relação ao padrão de qualidade na educação. Então, novamente, a partir do texto, da Constituição e da LDB, qual a sua posição do que seria esse padrão de qualidade na educação? Então, vocês podem se posicionar sobre como vocês gostariam que fosse a educação no Brasil, né? E eu acho que esse momento das disciplinas é também para essa expressão de vocês, e não esqueçam de sempre conversar com os tutores, apresentar um parágrafo, perguntar se está bem e fazer esse diálogo na plataforma, ok? Nos vemos novamente.